Bom dia, pessoal. Eu resolvi fazer essa live aqui porque eu estava aqui na embaixada resolvendo algumas coisas e também tem alguns dias da semana que eu faço oração aqui, um período da manhã, e eu estava meditando em algumas coisas e lembrei, o Espírito de Deus me tocou e eu quero deixar aqui uma coisa bem interessante para vocês e até eu gostaria pedir para vocês que esta live em específico você compartilhasse somente com o pessoal rinista, ou amigos que têm capacidade de entender, porque é algo restrito para nós, tá? Primeiro eu quero falar sobre perseverança, porque a perseverança realmente é um vínculo, né, da perfeição, ou seja, tudo que a gente quer com sucesso, com totalidade, só se alcança com perseverança. Todas as coisas que nós lutamos ou pelas quais nós lutamos, nós só alcançamos com perseverança. E aqui, a princípio, dentro da embaixada, nós tivemos alguns casos inusitantes, que é bem legal a gente frisar aqui, que foi sobre a perseverança de Deus falar que aqui dentro desse lugar começaria uma obra grandiosa, uma obra poderosa e chegaria em todo o Brasil. Quer dizer, uma obra em que ela seria uma fonte que começaria a ser jorrada para que todas as pessoas que tivessem fome e sede da justiça alcançassem os mistérios que fossem ser revelados e falados aqui. Nós sabemos que o Brasil está passando por uma grande turbulência, está passando por uma grande confusão política, né, e até religiosa, econômica, e nós sabemos que isso é pano de fundo, é base, é palco para algo que Deus já vinha falando conosco lá nas revelações. Para quem assistiu a primeira live aí, dessas séries que estou fazendo agora, lembra que eu falei sobre o arraial, o poder das revelações, o lugar onde nós concentramos as nossas atividades ali para receber de Deus aquilo que nós estamos passando, né? Através de vários formatos, né? Tanto quanto os áudios, quanto livros, pregações, seminários e também os vídeos. Bom, o que eu queria pontuar aqui em relação a esse tema que eu vou falar, que é uma coisa, eu volto a dizer, é uma coisa para nós reinistas, então é por isso que eu peço para que vocês ouçam atentamente, porque é nos detalhes que nós vemos o poder de Deus agir em relação a uma obra tão grande, né? Algo tão poderoso como isso que nós estamos inseridos. Você é privilegiado de fazer parte de algo tão grande de Deus como é a obra do reino. Primeiro que nós estamos aqui neste lugar, esse prédio, onde é a Embaixada do Reino de Deus. Desde 1977, 78, Deus sempre falou com a família do apóstolo que aqui seria uma base, né, para que começasse a revelação de uma obra tão grande no Brasil. Só que era difícil dizer isso naquele tempo, porque aqui é uma sede, era uma sede da Assembleia de Deus, Ministério Belém, que é a tradicional, e nesse lugar também, como todos sabem, é o lugar que o apóstolo se casou, é o lugar que ele converteu ao cristianismo, é o lugar que aqui teve o casamento dele, e também é o lugar aqui onde eu nasci, é o lugar onde eu fui batizado aqui, o batistério atrás de mim. E aqui Deus usou muitos profetas e falou absurdamente sobre levantar esta grande obra, que custaria muito para todos nós, e principalmente para aqueles que viessem, porque seria algo grandioso para ser realizado dentro do Brasil, e de uma forma paulatina, ou seja, com o passar do tempo, as coisas iriam ser reveladas. Era uma coisa difícil de acreditar que poderíamos vir para cá. De uma forma estrondosa, aconteceu um fenômeno desconhecido para muitas igrejas. O pastor que era presidente aqui, ele vendeu o templo, esse templo, para um ímpio, para uma pessoa normal, para um empresário. E esse estabelecimento que tinha 40 anos, que era uma sede da Assembleia, ficou fechado 2 anos. E nesses 2 anos aqui se criou teia de aranha, se criou poeira, as coisas começaram a ficar deixadas aqui dentro. Mas a promessa que nós iniciaríamos esta obra aqui nesse prédio continuava de pé.
Então eu vou dizer uma coisa para você. O vínculo da perfeição é a paciência. E o vínculo do sucesso é a perseverança. Por quê? Porque nós precisamos acreditar em profecias. Eu estou falando dessa base aqui para você entender o que eu vou falar sobre esse tema que eu coloquei aí, o sonho da mulher de Boston, ou um jantar em Boston, que vai falar de uma forma mágica como pode o crochê de Deus nos unir para fazer esta grande obra. Você que é reinista pode estar dizendo, ou já disse muitas vezes para mim, Júnior, é engraçado que eu já sonhei com algo grande, Deus falava comigo que ia me envolver em algo grande, Deus falava comigo que havia algo extraordinário, e eu estava na igreja há muito tempo e eu não tinha capacidade espiritual, não tinha entendimento intelectual de alcançar esta grande obra que Deus falava comigo que haveria de acontecer. E as pessoas elas ficaram muitos anos dentro da religião, muitas delas, alguns reinistas aí, esperando que pudesse acontecer algo extraordinário, que Deus avisava através de um louvor, através de um pregador, de um profeta, que uma grande obra se instauraria e que eles fariam parte disso. Tá? Para ser bem sincero, eu ouvi Deus falar com a pastora Clara, que é a esposa do pastor Leandro, que muitos de vocês conhecem. Quando ela nem era casada ainda com o pastor Leandro, Deus me usou para falar com ela um dia numa oração, dizendo assim, você vai casar com um homem que vai ser grande numa obra que você não conhece nesta cidade. E eu vou te tirar da igreja que tu está, da religião que você está, e tu vai unir a um povo, e junto com um marido que você não conhece, você vai levantar uma grande obra ao lado desse povo, e esta obra será conhecida em todo o Brasil. Deus falou isso com ela, a pastora Clara está aí, pode confirmar isso depois, dentro da casa do apóstolo, e ela mal entendeu o que Deus estava falando com ela, e hoje, todos conhecem, ela faz parte desse grande projeto, conheceu o pastor Leandro, que nem evangélico era, e juntos eles decidiram tomar uma decisão de servir a Deus, ela fazer parte lá de uma igreja denominacional antiga, e lá onde ela fazia parte, que era uma igreja, uma comunidade, ela levou o pastor Leandro para lá, e depois eles vieram para cá para cumprir a profecia. Bom, então, um dos vínculos da perfeição é crer em profecia. Se você despreza a profecia, despreza a direção de um profeta ou de um líder, você pode ter certeza que você não vai chegar muito longe. Porque o enganoso é o coração do homem, a Bíblia fala, mas também a religião e a sede de fazer as coisas também, o apóstolo Paulo fala, que faz o homem tropeçar e morrer na fé. Então tenha um pouco de paciência, porque se Deus te chamou, primeiro você vai pagar um preço. E na live de ontem eu falei sobre Deus estar testando, e aquelas pessoas que Deus testa, com certeza por trás desse teste vai ter um propósito, tem um propósito de crescimento espiritual. Não se cresce, não se eleveda uma massa se não houver fermento. E o fermento significa que vai azedar, vai complicar, vai passar por uma espera, vai modificar a massa para poder depois crescer. Então toda vez que Deus começa a tratar com uma pessoa que Ele tem um chamado, talvez ela não entenda o que Deus está fazendo. Deus vai usar pessoas, vai usar adversidades e diversas pessoas, diversas situações para fazer aquilo cumprir. Bom, então aqui, como base do que eu estava dizendo, a sede da embaixada foi um sonho, quase uma utopia, de um mundo inimaginável. Imagina você acreditar que Deus ia te levar para fazer uma grande obra dentro de uma sede que faz parte de uma denominação que, inclusive, na época, perseguia você. Uma denominação que, na época, gastava-se todos os cultos para falar mal do movimento do reino que estava crescendo, iniciando, renascendo em 1993. Para chegar nos lugares que nós ainda iremos chegar. Então, se Deus falou com você e isso virou uma utopia, algo grande que você diz que acha que não pode alcançar, que é grande demais, coisas de governo, de política, de monarquia, eu quero te falar, é grande do tamanho de Deus.
vai acontecer, vai se cumprir, e basta você cumprir a trajetória do fermento para que isso chegue no lugar que tem que chegar. É natural, eu também achava impossível nós estarmos aqui nesse lugar. O Azazel tentou muitas vezes nos tirar desse lugar, e eu sempre falei para todo mundo, nós falamos, o apóstolo sempre falou, que aqui, Deus nos colocou aqui, e aqui nós sairemos só se Deus quiser. E se Deus quiser nos tirar daqui, levar para uma caverna, ou para um acampamento de novo, nós iremos, qual que é o problema? Porque isso para nós é indiferente. Mas nós precisamos também determinar o poder de Deus. Veja bem, você só tem autoridade, determina algo que Deus quer quando você primeiro passa pela perseverança. A autoridade de Deus, ela vem pela obediência. Você conhece, vou dizer de novo aquela frase que eu sempre falei, nós reconhecemos a autoridade de um homem ou de um reinista com base na revelação que ele traz. Então, se você traz uma revelação, você tem que ter autoridade para alcançar aquilo que você tem que alcançar, que Deus falou com você. Ok? Então, eu vou começar a falar para você um episódio que aconteceu, que para mim ele marcou muito, está lá no meu blog, o blog do Embaixador, onde todas as pessoas que já leram, talvez antigamente, ou as pessoas que deixaram de ler, eu deixei de postar no blog algumas vezes, estou voltando aos poucos, porque hoje eu sei que as pessoas elas assistem mais áudio e vídeo do que leitura. Mas lá está escrito isso que eu vou dizer para você, que é com base naquilo que também Jesus disse lá em Apocalipse, falando com as 7 igrejas, onde ali nós já sabemos que o estudo das 7 igrejas, se você ainda não assistiu, procure os mistérios do reino, pode depois... Para a igreja, ele diz assim, ao que vencer, eu lhe darei poder sobre as nações. Ao que vencer, eu farei que habite no templo do Senhor. Ao que vencer, eu lhe darei o maná escondido. Ao que vencer, eu lhe darei que coma do fruto da árvore da vida. E também fala sobre, ao que vencer, eu lhe darei uma pedrinha branca com um novo nome que só recebe, e só quem sabe esse nome, quem recebe, que é o reinista. Então, ao que vencer o quê? A religiosidade. E aqui cabe eu dizer o seguinte, quem perseverar. Se você não perseverar, você não tem condição de vencer e alcançar aquilo que Deus prometeu lá em Apocalipse para a unidade das igrejas, onde as igrejas chegariam no fim da perseguição, na grande tribulação, terminaria e elas seriam renovadas pelo Espírito de Davi, por quem tem a chave de Davi, seriam renovadas pelo movimento Filadélfia, quem prega o reino, quem anuncia a chegada da unificação, que não é ecumenismo, mas a revelação do reino de Deus para acabar com as dominações e as divisões escatológicas, teológicas e denominacionais. E isso, a base para isso seria o quê? Vencer a adversidade, vencer a religiosidade. Você que tem dificuldade de vencer a religiosidade, vou dizer uma coisa para você. A pior coisa que tem para muitos reinistas é você postar alguma coisa no Face e ninguém curtir. Não tem problema. Não precisa as pessoas curtirem. Se você postar lá uma foto sem camisa ou postar uma foto lá na praia, vai ter 200 curtidas. Sabe por quê? Porque as pessoas elas gostam de porcaria. Agora, você não é uma porcaria, você é uma pessoa que levanta a imagem do reino, você é uma pessoa que prega o reino, você é uma pessoa que tem boas novas. O Senhor te ungiu lá em Isaías 60 para você avisar e anunciar o ano aceitável do Senhor. Muitas pessoas elas ouvem, elas não têm coragem de curtir ou não têm coragem de perguntar ou de compartilhar. Por quê? Porque aquilo toca e tem que tocar mesmo. A obra do reino ela precisa minuciosamente ir conquistando e transformando as pessoas. E isso é um quebra-cabeça que está sendo formado em várias partes do Brasil e para não dizer do mundo. Para que esse quebra-cabeça seja depois um holograma que faça com que as pessoas transportem para esta ideia maravilhosa que é a última ideia de Deus, que é, claro, levantar o povo e unir o povo para o grande reino dele. Bom, o título dessa live fala sobre o sonho
da mulher de Boston ou um jantar em Boston. Bom, muitos sabem, ou talvez poucos sabem, que eu fui para Boston em 2002, pela primeira vez, e eu fui no intuito, levado por Deus, no intuito de fazer algo para Deus, e Deus fazer algo comigo também lá. E numa determinada tarde, num domingo, estava nevando muito, porque em Boston, todos sabem que é extremo norte, e ali a neve chega até 1,60 m de altura. Então você levanta cedo, aquela neve está pegando até na sua cintura. Você tem que limpar o carro, você tem que tirar a neve da porta para você poder sair de casa, ir trabalhar ou fazer qualquer coisa. Era um domingo de 2002, eu estava muito angustiado porque eu estava orando, porque eu tinha minhas orações matutinas lá também. E eu estava um certo tempo sem voltar para o Brasil, mas aguardando a promessa de que eu teria que vir para cá, para essa embaixada onde eu estou agora, onde começaria um movimento físico do reino de Deus. Muitas vezes eu cheguei a falar para Deus, Senhor, faz esta obra de uma forma itinerante, nacional. E Deus ele falou, olha, desde 77 eu prometi para o apóstolo que começaria esta obra aqui, neste templo, neste lugar, para poder eu ir cumprindo todas as outras coisas grandes. Então, quando eu estava em Boston, eu soube da notícia em que este templo estava fechado e estava abandonado e ninguém conseguia vir para cá, nem comprar o prédio, nem o edifício e nem alugar. É um edifício grande, antigo, para não dizer, é o maior templo aqui do centro da cidade. E aqui estava a promessa do Senhor. E naquela manhã lá em Boston, nevava muito e o pessoal se preparou para ir jantar às 4 horas da tarde na casa de uma senhora, de uma família, a qual eu não conhecia. E eu desejei muito no coração não ir. Eu precisando de um toque de Deus. Eu estava meio que morto pelo cansaço. A Bíblia diz que a promessa tardia adoece o coração. Se você está aí adoecido, porque as promessas de Deus demorou, e de repente nessa demora você se deparou aí com conflitos, né? Brigas, perdas, frustrações. Eu quero dizer para você, não desanima por causa disso. Isso é importante para você. Deus ele nos edifica através do sofrimento, e o sofrimento não é para nos destruir, para nos separar das pessoas. O sofrimento, os testes de Deus não é para nos defraudar das situações, não é para nós recuarmos, não é para nós desprezarmos. Pelo contrário, Deus ele usa pessoas para nos tratar, porque a mesma mão, disse Jó, né? Jó falou lá num dos capítulos dele, que a mesma mão que levanta fruto é aquela que levanta a pedra. Mas isso ele fala que podemos nós negar isso, porque o Senhor ele trabalha de uma forma poderosa no nosso coração, usando situações, circunstâncias e pessoas. É por isso que quando eu fui para Boston, eu fui com o coração muito pesado. Eu estava já muito angustiado, porque eu havia saído de um arraial, de um acampamento, aonde nós ficamos, que é o acampamento 2, chamamos isso de Arraial 2, onde nós ficamos ali 55, 60 dias. Alguns irmãos já conhecidos de vocês participaram, o Gerson, o Éder Junqueira e algumas outras pessoas participaram do Arraial 2. Nós saímos de lá e viemos, então eu estava muito sentindo um certo peso e uma necessidade de acontecer algo grande, porque o reinista ele quer que as coisas aconteçam rapidamente, né? Quando você conhece o reino, você já quer que tudo aconteça, que a obra estoura, você já quer que Brasília pega fogo, né? E tudo mais, mas calma, porque Deus ele tem um crochê maravilhoso, as etapas são importantes. É por isso que naquele vídeo antigo que eu falo, lá em 2009, tem 10 anos aquele vídeo que eu falo crescendo sobre pressão, eu falo exatamente sobre isso. Porque o diamante, antes dele ser diamante, ele foi carbono, que passou por um processo de pressão. E ali ele ficou sem nenhum valor, até que ele chegou a ser depois
uma pedra de grande valor. E assim também é o processo do reino. Então, quando eu saí daqui, que eu fui para a América, que eu fui para Boston, eu fui por um intuito de estudar algo e também foi para ter um sábado com Deus, para ter uma intimidade com Deus, sair de tudo aquilo que eu não queria enxergar para poder visualizar e ver coisas que o meu coração não estava enxergando ou não estava vendo naquele momento. E naquela tarde de domingo, eu desejei não ir naquele jantar. E os meninos, os amigos disseram, Júnior, vamos porque é uma família legal, eles estão fazendo um jantar legal. Eu disse que você chegou aqui na América e queria que você fosse. E nós morávamos 4 pessoas na mesma casa, lá em Boston, e éramos muito unidos. Eram 2 irmãos, um casal, né, um rapaz e uma moça, e mais um outro amigo deles, os 3 do sul, e eu, que morava com eles, goiano. E nós fomos, e aí depois de tanto eles insistirem, eu resolvi ir para esse jantar. Nós chegamos lá, debaixo de uma nevasca muito grande, o frio estava, salvo engano, -3, né, 3 negativo. Boston é um dos lugares mais frios do mundo, para quem não sabe. E quando eu desci, nós descemos do carro, e que eu entrei, nós entramos naquela casa, estava aquela casa grande, aquela mesa grande, e aquela senhora estava fazendo ali um jantar, fazendo uma sopa e tudo mais, e logo eu notei que o sotaque dela era parecido com o sotaque meu. E aí um dos meus amigos, o Tony, ele disse assim, Júnior, eu esqueci de te dizer, essa mulher ela é goiana, ela deve morar na região que você mora. Então daí, por isso que eu disse para você que essa live é uma live mais pessoal, para nós reinistas, tá? Porque eu vou falar de um assunto mais delicado aqui, que cabe a nós, que faz parte, né, de um pedaço daquela live lá, que eu falei sobre o Arraial, e do nosso acampamento no Arraial, que se deu lá em 93, e também em 2003. Então, quando ele disse assim, eu esqueci o nome dela, não me lembro, mas eu lembrava, ele disse assim, fulana, esse rapaz é de Goiás, é meu amigo, eu não sei de que que estuda a história, que estuda a ciência, faz pesquisas, e ele está aqui por isso, e eu queria que você conhecesse, porque você tem lá aquela história que você conta lá na sua cidade. Aí eu, sentado ali na mesa, esperando aquele jantar, ela virou para mim assim, eu lembro que ela estava com uma colher grande, ela tirou a colher, né, que ela tirou a colher do caldeirão assim, e ela pôs a mão na cintura, aquela colher de madeira assim, virou para mim e disse assim, você é de Goiás? Aí eu disse assim, de que cidade? Eu disse o nome da minha cidade, ela disse assim, bom, eu sou da cidade fulana. E quando ela disse a cidade fulana, Moiporá, e aí eu disse assim, eu assustei, e ela falou assim, você já ouviu falar em Moiporá? Eu falei, eu já estive lá. E ela disse, mas você esteve lá fazendo o quê? Eu disse, não, eu estive lá, já passei de passagem, aí eu não quis me abrir, né, que foi o lugar exatamente próximo, né, de onde nós fizemos o acampamento do Arraial. E ela começou a contar uma história para mim. Embora ela não me conhecia, ela não sabia de quem se tratava, de onde eu tinha vindo, ela não sabia nada sobre mim. E ela começou a dizer, olha, deixa eu te contar uma história. Lá na minha cidade, uma certa época, o pessoal foi para lá fazer um acampamento. E era uma família, umas pessoas brancas, altas, eles andavam nos carros diferentes, e eles acamparam, fizeram uma espécie parece que eles estavam num ritual, num garimpo, e todo mundo tinha medo deles na cidade, inclusive eu. Era uma família grande, parece que eram umas pessoas, quase 30 pessoas, ela disse assim. E essas pessoas disseram as conversas ali na cidade que elas estavam lá orando, consagrando, disse que eram cristãos, mas eu achava estranho, porque eles estavam também buscando um garimpo, parece que tinha se perdido um tesouro, e eles estavam atrás desse tesouro. E esse tesouro, cada um falava na cidade que era algo que estava enterrado. E esse movimento foi para lá para desenterrar esse tesouro. Quando ela começou a falar isso na mesa, e eu lá em Boston, eu comecei a ficar gelado e congelei.
E Tony olhou para mim, já olhou com um olho desse tamanho, porque ele conhecia a história, e ele não sabia que essa mulher era de lá. E veja bem como é que Deus faz o crochê dele. Eu estou contando essa história porque você vai entender, se você ficar até o final, o quanto é importante você andar pelas ondas de Deus. Às vezes, nos lugares mais inusitados, no momento de maior angústia, Deus vai falar com você sobre algo que é exatamente o que é mais importante para você. Às vezes aquilo que é mais importante, que é pesado, que você fugiu daquilo, que você estava achando difícil, que você estava pedindo misericórdia para que Deus falasse, Deus te leva para um lugar aonde, de uma forma inesperada, Ele vai fazer com que uma resposta venha até o teu coração. De repente aquela mulher começou a falar sobre uma família e um movimento que tinha na cidade dela. E ela dizia assim, bom, eles estavam, parece-me que, fazendo escavações, eles tinham motores e compravam diesel, e eles escavavam pedras enormes, parecia construção de pirâmides. Algumas pessoas foram lá olhar, mas elas não conseguiram ficar, porque parece que tinha uma energia pesada ali naquele lugar, e era um movimento meio sigiloso, as pessoas não tinham muito... elas não falavam, elas não conversavam. Elas iam na cidade, elas compravam os mantimentos, mas elas não falavam com ninguém. E a mãe dessa mulher, que era uma moça que estava no jantar também, lá em Boston, estou falando de algo de 2002, de 2003, no final de 2003, esta moça pegou e falou assim, sogra, eu tive um sonho na época em que esse povo estava lá. Eu sonhei que havia um túnel muito grande e que havia uma cidade gloriosa e que esta cidade era uma espécie de umas pirâmides de reis e rainhas, e essa pirâmide estava enterrada. E essas famílias que estavam lá, que eu não cheguei a conhecer, eles tinham poder para entrar lá e alcançar aqueles tesouros. Era como se fossem tesouros de rainhas. E esta mulher começou a falar gratuitamente na mesa. E eu comecei a sentir o poder de Deus, a alegria de Deus, e eu comecei a falar em línguas estranhas por dentro, mas eu não podia falar ali. E sabe, ela começou a dar detalhes de coisas que ela sonhou no sonho dela. E aí a mãe dela disse, a sogra dela, aquela da colher, disse assim, mas isso não adianta ninguém pelejar, ninguém tentar ir lá. Porque se isso é um guardado, se isso é uma escavação de piratas ou de reis antigos, então ninguém consegue, isso tem uma certa maldição. E só se consegue alcançar ou ir lá buscar o que se tem enterrado, quem está predestinado para isso. E ela, a sogra com a nora, começaram a falar, e eu no meio da mesa sentado e chocado, e ouvindo aquilo. Eu falei, meu Deus, não é possível. Senhor, não é possível. E elas se debatiam. E a nora falava, sogra, mas se isso é algo espiritual, então a força espiritual vai fazer com que eles consigam. E se é para determinado ou designado para eles, eles vão voltar lá e vão conseguir. E a sogra dizia assim, eu fiquei sabendo que eles abandonaram e foram embora. E a nora disse assim, não, mas volta e meia eles vão e voltam. Eu soube que eles voltaram agora esse ano lá. Aí eu falei, meu Deus do céu. E aí ela começou a dizer, isso faz parte de algo que é mais forte do que nós da cidade. É mais forte do que o proprietário da terra. É mais forte do que eles. Porque se é uma força que leva eles para buscar um tesouro, esse tesouro, diziam eles, que é algo para ajudar nas obras missionárias, é muita riqueza, são vasos preciosos, pedras preciosas, dizem que lá tem coroas, que tem braceletes e carruagens, e é algo faraônico, egípcio, babilônico, judaico, hebraico, né? Então ela falava isso na minha cara. E eu fiquei imaginando o seguinte, como que Deus permitiu que as minúcias fossem sido espalhadas de uma forma pequena, naquela cidade tão pequena, ali naquela época. Essas pessoas, elas ficaram sabendo do que estava acontecendo ali nas escavações, mas elas não sabiam do que se tratava. Elas não sabiam que aquilo era algo que Deus estava trabalhando, elaborando para o reino futuro. Você que é reinista, você sabe disso. E por que eu faço uma live falando desses detalhes? Porque é importante e enriquecedor para você saber os bastidores do que aconteceu e também a forma que Deus nos trouxe até aqui.
E para quem nos conheceu sabe que nós temos um encanto e uma alegria, uma mágica. Eu e o apóstolo, nós percorremos vários lugares ao redor de tudo isso, cavernas, histórias que compõem todo a grande revelação do reino, que não é só uma coisa local aqui e ali, mas algo que compõe uma história inusitada que vai explodir daqui a pouco. Quer dizer, todas as lendas e os fragmentos da história espalhada que a igreja não permitiu estão alocadas e dispersas em vários fragmentos de coisas que as pessoas não conseguem entender. E aí Deus vem e traz o útero do reino dele, traz o segredo, o mapa histórico para poder montar um quebra-cabeça para chegar até a igreja espiritual e junto com isso um povo científico, um povo que conhece, um povo que foi atrás, porque ele mandou e alcançou e viu também a parte física do reino ou a parte de valor do reino. Igreja, às vezes, amigos, às vezes as pessoas acham que isso é loucura, tem que achar mesmo, porque mas isso se consolida. Lembra que eu comecei falando dessa live? Olha, aqui na Embaixada é um lugar onde foi falado há mais de 30 anos que estaria aqui a sede de um movimento que falaria dessas coisas do reino. E nós achávamos impossível, estamos aqui, eu estou fazendo essa live aqui. E aqui era uma sede da Assembleia de Deus, onde jamais poderia ceder a uma outra denominação da forma como foi. Foram praticamente expulsos daqui pela mão de Deus por causa de um adultério que aconteceu de um pastor que acabou fugindo e vendendo, né? A gente não pode citar nomes, né? Claro, porque é antiético. Mas foi uma coisa quase bíblica o que aconteceu para que isso se cumprisse aqui. Agora eu te pergunto uma coisa, se isso foi possível acontecer para que cumprisse essa promessa de você ir para um local geográfico que era impossível, alcançar uma bênção física que era impossível aos olhos dos homens, então eu estou falando para você sobre o jantar de Boston. Aquela família começou dar a minha opinião, mas aquilo era Deus trazendo um retorno, trazendo uma palavra para mim naquele inverno rigoroso de Boston, dizendo, olha, não congele também o teu coração, seja perseverante. Olha aí eu falando para você, Deus abriu uma mesa, naquele jantar Deus abriu uma mesa poderosa ali em Boston, pessoas desconhecidas, pessoas que nunca passaram pelo Arraial, pessoas que eu nunca tinha visto antes, que nunca conversou comigo, que nunca ouviu a minha história pelas nossas bocas ou pela boca do apóstolo. Mas o Senhor me levou ali naquele jantar para poder mostrar que a história estava viva no coração de pessoas que estavam contemporâneas, que estavam no tempo lá das escavações do sítio arqueológico. Olha, não existe arqueologia, ciência, geologia, não existe nenhuma dessas ciências muito bem sucedidas se não tiver o dedo de Deus. Deus permitiu que alguma ciência se desenvolvesse de uma forma maravilhosa por aí no mundo afora, e isso tinha que acontecer, mas a ciência dele, somente o cientista dele, ou seja, o povo da geração dele, o povo da glória dele, o povo que tem visão, o povo que tem unção dele, o povo que tem autoridade dele, só esse povo que pode pôr a mão nas coisas de Deus. Porque Deus ele não mistura o sagrado com o natural, ele também não mistura o sagrado com o profano, ele permite que as coisas naturais aconteçam para que evolua, para que nós conheçamos o poder da ciência que ele mesmo deu. Mas se tocando no assunto daquilo que é sagrado, da arca perdida, a arca que Indiana Jones procurou, eu vou fazer uma live depois em outro momento, falando sobre o sumiço e o paradeiro da Arca da Aliança. Indiana Jones é uma ficção escrita lá pelo autor que nós sabemos, em que ele só fala na trilogia, lá no primeiro episódio, a busca incansável pela Arca da Aliança, que também os templários e as ordens secretas antigas buscaram.
Você sabe que, para quem já ouviu nós falarmos sobre a luta das ordens secretas, maçonaria, templarismos, os próprios Illuminatis, Rosa Cruzes, Cavaleiros Templários e vários outros, Opus Dei. Aqueles que vencessem a religião, vencessem o preconceito e topassem entender os mistérios ocultos e sagrados. É por isso que o apóstolo João e Isaías também ele disse, Jeremias, aquilo que os olhos não viram, ouvido não ouviu, coração não conheceu, é o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Não tem como você conhecer os mistérios de Deus se você não topar conhecer. Então sai dessa casinha aí, sai dessa bolha, vai para a Matrix, cria uma energia nova dizendo que você quer conhecer as coisas de Deus, você quer conhecer os mistérios de Deus, você quer estar nessa confecção, nesta indústria, na elaboração do novo Israel. É algo grande, nós estamos falando de construções, de artefatos, antigos, que vão vir à tona, que vai sacudir a arqueologia, vai sacudir a ciência. O livro Código de Davi fala sobre isso. Se você quer entender isso aqui na minúcia, peça aí o livro do Código de Davi no inbox aqui do portal, que alguém vai mandar para você, porque nós estamos vivendo uma época que o Brasil está sendo preparado para que todo esse movimento da consagração do arraial, das revelações do arraial e a arca do concerto do Senhor volte a andar nas ruas do Brasil, porque ela vai andar nas ruas do Brasil e vai andar sim, porque ela vai voltar para ser conhecida e para mostrar que o reino voltou, que a monarquia voltou, que caiu a democracia, o sistema corrupto do Brasil, os ladrões do Brasil, os políticos do Brasil, os religiosos do Brasil, os fariseus do Brasil, vai cair tudo e Deus vai unir o povo dele para esta grande obra, porque essa grande obra vai entrar e vai consumir o coração do povo que está sedento. As pessoas ainda não estão peritas no reino, no movimento que eu estou falando aqui, o qual eu também represento, porque elas não tiveram oportunidades, mas hoje nessa live você está tendo a oportunidade de saber que algo grande está acontecendo por trás da religião, por trás dos bastidores, secreto, escondido, porque eu sempre disse, está lá no meu livro, está lá nas minhas frases, algo que eu sempre defendi aqui, que toda grande obra de Deus sempre foi feita por pessoas anônimas, escondidas em local longe da sociedade, desenvolvido em lugares secretos e longes, para depois ser anunciado, ser duvidado, ser confrontado. Relação que muda a vida de todos aqueles que a conheceu. É assim que funciona. Assim começou com Noé, com todos os homens do passado, e vai ser assim também. Nós temos que ter orgulho de saber que nós somos príncipes, sacerdotes, monarquia que está se levantando. E eu vou dizer uma coisa para você, Azazel, Satanás, ele até tenta pelas beiradas soprar alguma coisa. Volta e meia eu vejo algum reinista falando, eu pesquisei isso, aquilo no YouTube. Não adianta você pesquisar, porque aquilo que não passou pelo arraial, pelo sagrado, é tudo sopro de Satanás e de Azazel, é coisa que vai se dissolver. E assim como algumas coisas dissolveram, algumas atrocidades aconteceram para que o reino fosse levantado. A Pangeia aconteceu, milhares de pessoas, Atlântida foi afundada, muitas pessoas desapareceram, sumérios, muitas pessoas, as grandes civilizações como os maias, astecas, o próprio Israel antigo caiu a primeira casa, grandes impérios, o Império Romano, até o Império Papal, tudo isso são quedas e são palácios, governos e sistemas que caíram para dar lugar ao reino que vai levantar e está chegando para você ver, e você tem que construir, você tem que edificar. Então, querido, o jantar em Boston foi uma mesa preparada para dizer naquele momento que aquilo que está guardado, aquilo que estava ali, foi preparado, uma porta para o povo de Deus, está guardado, está selado e vai vir à tona. Então eu vou dizer para você, se você não tem coragem de encarar essa verdade, se você está chocado de ouvir essa verdade, pode preparar para você ver a Arca da Aliança chegando de novo no Brasil, os reinos de Salomão e de Esther vindo à tona, os grandes impérios que foram escondidos. É por isso que se surgiu as lendas de Salomão, as lendas dos tesouros escondidos de Salomão fizeram filmes.
Sabe por quê? Porque nunca encontraram. Por que não encontraram? Porque está escrito que era para a glória da última casa. Isso só seria revelado e alcançado pela nova monarquia, pela nova dinastia que haveria de aparecer pelo sacrifício de Cristo e pela graça de Cristo para poder levantar sobre o Brasil. 2000 anos para chegar nos portões da Nova Sião. É a mesma coisa daqueles que peregrinam no deserto 40 anos para chegar em Canaã e conquistar. Muita gente fala que a nova terra vai ser depois que pegar fogo, nada disso. O fogo é o mistério revelado, é o juízo, é a condenação daquilo que não presta. Esse que é o maior fogo, diz a Bíblia. Mas para você que não ouviu ainda e não entendeu o grande mistério de Deus, eu vou dizer uma coisa para você. Lá Josué levou o povo para conquistar a primeira Canaã, o primeiro reino. Foi a base do grito, foi a base da pregação, foi a base da conquista. E aquele povo levantou o primeiro Israel. Eu vou dizer para você, tem um novo Josué, um novo Israel, um novo deserto que passou há 2000 anos atrás, e agora você está sendo levantado para fazer parte de um movimento que vai ganhar de novo Canaã, vai levantar o novo Israel, e as muralhas da religião vai cair, e nós vamos levantar a nova Sião, e isso está sendo projetado, já está tudo programado, já está tudo falado por Deus, o segredo já está tudo pronto, a Constituição já está tudo pronto, vai cair toda a religião, vai cair todo o sistema constituinte do Brasil, e também a religiosidade, e Deus vai levantar a justiça e a supremacia da palavra dele. É por isso que ele disse para os judeus, lá na parábola do mordomo fiel, portanto, eu vos tomarei o reino e darei uma nação que vós não conhece e dê muitos frutos. Jesus estava falando de um povo no futuro, uma nação que não existia, claro. Por isso que ele disse que os judeus não conheciam, que era uma nação feita por todas as tribos, povos e línguas. É a nação do Brasil, feito pela África, feito pelos europeus, pelos asiáticos, pelos índios, pelos africanos e por todos os povos de todas as nações. Está escrito em Apocalipse que seria formado de tribos, povos, línguas e nações e viria diante do trono para levantar e para sempre cultuar diante do Senhor. E aí está lá em Apocalipse que abriu-se de novo o templo de Deus, ele viu lá no céu, né, João, e foi visto de novo o quê? A arca do seu concerto foi vista de novo e o tabernáculo de Deus de novo com os homens. O tabernáculo de Deus com os homens está guardado, ordenadamente guardado, preparado para chegar a qualquer momento. Então, o jantar de Boston veio para dizer assim, aquele povo estava ali, aquela família, e eles estavam lutando para abrir uma porta, abrir túneis, para encontrar algo que eu vi em sonho, disse a mulher, disse a nora dela, nós vimos reis andando, nós vimos pessoas de outras épocas andando, isso vai acontecer, isso é algo grandioso. Isso é algo poderoso, elas disseram para mim. Mas tudo que elas me disseram, eu mantive em silêncio. E o meu desejo era levantar e dizer, vocês estão falando de um movimento que eu fiz parte. Eu estava lá em 1993. Mas o Espírito de Deus mandou eu calar e falar, não fale. Isso é só para você. Isso é para mostrar o meu poder. É para dizer que aqui no frio de Boston, aqui na desolação, na saudade, na angústia, na sua oração, eu trouxe alguém que estava lá perto do meu acampamento, lá perto das escavações, a mais de 5.000 quilômetros daqui, e eu trouxe você para jantar na casa deles, para dizer que eles ouviram falar, para dizer para você que eles são testemunhas do que eu falei para você, que eles estão falando, eles sonharam que os tabernáculos voltarão, que as escavações voltarão e que os tesouros serão encontrados, trazidos na verdade, né, autorizados para trazer a humanidade, a civilização. Então levanta e vai para o Brasil, e vai porque eu vou levantar a embaixada lá naquele lugar. E olha, eu vou dizer para vocês, queridos, eu estou aqui. Logo depois de tudo isso que aconteceu desse jantar em Boston, que essa revelação foi feita para mim e o meu coração se aqueceu e renovou, eu voltei para cá e aqui, logo em seguida nós começamos aqui esse movimento físico, né, que é mais para simbologia e também, claro, para poder nós reunirmos aqueles que não podem estar conosco aqui, mas nós podemos fazer isso aqui e fazer as divulgações fora. E é claro que todo reinista que quiser vir morar aqui é bem-vindo.
Você alegra o coração de Deus maravilhosamente, mas se você morar aqui, muito mais o Senhor vai te abençoar. Por quê? Porque Deus falou para nós que o reinista que morar junto com o movimento será 2 vezes mais abençoado. Aqui eu vou encerrar nessa live e dizer para você, não duvide, não duvide. Deus te levantou para ser príncipe, para ser rei, para ser sacerdote. Deus está querendo forjar o seu caráter. Abra o seu coração, fale com as pessoas que você deixou de falar. Vai lá e dá um abraço, diz que você ama. Contempla Sião, entra no movimento, faça de novo acontecer. Você faz parte de algo grandioso, você faz parte da monarquia, você faz parte de algo que vai entrar para a história. Não perca a sua coroa gloriosa, não deixe o seu galardão diminuir. Este é o movimento do reino. Se você faz parte dele, invista nisso. Seja dizimista, dê as suas ofertas, entre em contato aqui no inbox, pode entrar que eu vou te responder. Ou se não, se você quiser, deixa o seu WhatsApp aí no inbox do portal do Reinista, que nós vamos te colocar no grupo do WhatsApp. E se você entrou agora, eu já estou despedindo, já estou saindo, volta lá no início desta live, porque ela vai ficar gravada, curta ela e pode compartilhar com pessoas que você acha que não vai te chamar de louco, tá? Se você também não tem problema com as pessoas te chamar de louco, pode compartilhar numa boa, porque isso também vai ser glória na sua cabeça, isso também vai ser diadema real na sua vida. Então é isso. Eu vim para cá hoje cumprir o meu período de oração e Deus me tocou e eu abri essa live para falar sobre perseverança. Aqui nós estamos neste templo, porque aqui o Senhor falou que estaríamos e assim também nós aguardamos a continuidade das escavações, da política, da volta da arca e da reinauguração da Nova Sião, da Nova Jerusalém. É verdade que o novo Israel será inaugurado aqui no Brasil e que Israel antigo será novamente uma colônia palestina, será devolvido aos palestinos, aos árabes, são eles os donos, e o povo judeu de Deus, é claro, vai vir para o Brasil, e aqui será uma reunião de muitos povos. Nós estamos com muita certeza de que estas obras que estão sendo feitas, Templo de Salomão, que foi construído aí pela Igreja Universal, é claro que nós aqui sabemos que algumas instituições religiosas brincam um pouco com a autoridade de Deus, mas não tem revelação. Mas se você pegar um quebra-cabeça do que acontece no Brasil, o maior aquífero de água doce do mundo, a maior reserva, o maior bioma do mundo, lugar onde o Senhor escolheu para o novo Israel, é aqui mesmo que a arca do Senhor está e nós traremos a arca de volta. E eu sei que o jantar em Boston aqueceu meu coração naquela tarde de 2003 e está aquecendo o seu coração nesta tarde também. Então volte lá se você entrou agora e volte para ouvir desde o início, porque Deus vai falar com você grandemente, ok? A qualquer momento eu volto, é a característica minha. Quando eu estou inspirado e quando Deus me chama, eu já venho e já faço, para que você possa assistir depois ou assistir a qualquer momento que você quiser. Deus te abençoe grandemente e eu quero dizer para você, não deixa o coração falar mais alto, a carne falar mais alto do que a mente. Não deixa também a mente falar mais alto do que o coração, porque o coração, ele domina, a mente ele domina o coração e o coração domina a carne. Isso significa que Deus ele ama quando você reconhece que Ele quer te testar e Ele quer ver a sua perseverança e quer que você continue sendo a pessoa maravilhosa que você é. Perdoe as pessoas que te ferem e seja perseverante, porque hoje a palavra é essa. O jantar em Boston está aqui para dizer para você, aquela grande obra, aquela grande promessa está de pé e ela continuará aqui diante de você, para que você prepare o seu prato, a sua cadeira, para esta grande primeira fileira, que é maravilhosa, ok? E eu queria dizer uma coisa para você também, tá? Programe-se, porque em abril teremos a Páscoa, uma santa convocação de todos os reinistas do Brasil,
Quem quiser se programar para vir também, pode vir. Será na sexta-feira da Semana Santa, aqui, né, em Goiás. Então depois, quem quiser, pode acompanhar aí as lives ou também até nos grupos, porque vai ser uma Páscoa diferente, maravilhosa esse ano. Então já estou te convidando. Este foi o jantar em Boston, mas é o almoço aqui que eu te ofereço para te lembrar quão grande é o coração das pessoas que têm o Espírito Santo de Deus. Então ame exageradamente a obra de Deus, o poder de Deus, porque aquilo que é impossível vai se cumprir. É por isso que eu estou aqui, nesta embaixada, para mostrar que o Senhor cumpriu a sua palavra. Deus te abençoe.